Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre Servlet. Servlet é uma tecnologia juntamente com JSP e JSF, dentre outras, que está ali contido no container web dentro de um servidor Java EE. Se o JSP que nós falamos anteriormente, ele está mais focado na parte de apresentação, o Servlet está mais focado na camada de controller, né? No que tange a processamento. Então o Servlet ele vai estar mais próximo, por exemplo, ao banco de dados, ele vai estar mais próximo a um servidor de arquivos, vai estar mais próximo também a um servidor que vai interagir com outras aplicações e outros tipos de sistemas também. Então o Servlet ele é uma API independente da plataforma escrita em Java que roda no servidor que seria o container web, né? Lembre-se sempre que um servidor Java EE possui dois compartimentos, né? Dois containers, o container web onde você encontra ali o JSP, JSF, o Servlet, dentre outras tecnologias, e o container EJB. O Servlet ele pode responder a quaisquer tipos de requisições e normalmente são usados para estender as aplicações hospedadas por servidores web. Então o Servlet ele vai trabalhar diretamente ali na camada de controller, né, onde você encontra o processamento, e ele vai processar o que, né? Requisições e respostas, ou seja, focando-se ali no protocolo HTTP. Então você, enquanto cliente, né, estiver acessando ali alguma aplicação web utilizando a tecnologia, a plataforma Java, você vai fazer uma requisição para o servidor. O Servlet ele vai tratar essa requisição e vai devolver uma resposta ali para o lado do cliente. Lembrando que essa requisição, quando o cliente for requisitar, ele precisa estabelecer o método, né? Então, no corpo da requisição, você vai ter o método daquela requisição e esse método ele vai indicar o propósito daquela requisição, se é para consulta de dados, inclusão de dados, alteração de dados e remoção de dados. Então você vai utilizar, por exemplo, o método get, o método post, o método put, o método pet, o método delete, dentre outros métodos aí que você pode utilizar. Lembrando que esses métodos, né, e verbos são os famosos que a gente encontra no protocolo HTTP, né, que é o protocolo aí que rege toda essa parte de comunicação e aplicação web. Feito isso, né, então o servidor ele vai responder para o cliente e essa resposta ele vai ser em forma de código, né, ou código de status code, né, como é chamado. Então você pode ter um código da família 100 que representa uma informação que o servidor vai devolver para o cliente. Você pode ter um código da família 200 que representa um código de sucesso, né? Se a requisição tiver sido processada corretamente. Você vai ter a família 300, o código da família 300 que representa redirecionamento, quando algum recurso que o cliente requisitou tiver sido redirecionado para um outro local. Você tem os códigos da família 400 e 500 representando o erro. 400 representa erro no lado do cliente, ou seja, quando o cliente utilizar ali a procura de algum recurso que não existe, então isso aí vai ocorrer um erro do lado do cliente, e erro do lado do servidor quando o servidor não conseguir atender as demandas, né, atender as requisições por vários motivos, como por exemplo a sobrecarga no servidor. Então você teria o erro no servidor. Então, nesse caso, né, o que a gente aprende sobre isso? Né? A Servlet ele é uma tecnologia para trabalhar diretamente com o servidor. Então, você vai interagir dados com o servidor, seja servidor de banco de dados, seja servidor de arquivos ou qualquer outro. Para quê? Para tornar a tua aplicação o mais dinâmica possível. Por isso então que ele vai servir conteúdo web dinâmico, normalmente em HTML, né, fazendo uso então do JSP, as páginas web processando requisição e resposta, né, com base no que a gente comentou, filtrando dados, que também é uma outra característica que a gente utiliza bastante nas aplicações web, acessando o banco de dados, acessando APIs, se comunicando com outras aplicações. Então você pode fazer isso utilizando o Servlet. O Servlet ele não é uma tecnologia que substitui o JSP, mas na verdade a gente tem o Servlet trabalhando diretamente de forma bem integrada com o JSP. Enquanto que no JSP nós utilizamos ali o conteúdo dinâmico que foi gerado numa Servlet e apresentamos numa página, a Servlet ela vai ser responsável por criar todo esse conteúdo dinâmico, seja utilizando ali a interação com o banco de dados, servidores de arquivos,
processando requisições e respostas e por aí vai. Um dos pacotes mais importantes de um servlet é o pacote javax.servlet.http. Como nós comentamos, né, de que a servlet ela trabalha com processamento de requisição e resposta, esse paradigma de processamento ele é oriundo do protocolo HTTP. Então, sempre que você quiser trabalhar com qualquer tipo de processamento de requisição-resposta, você precisa importar esse pacote, que é o javax.servlet.http. E aí você tem nesse protocolo, né, lá você vai ter algumas interfaces, como as interfaces HTTP Servlet Request e HTTP Servlet Response. São duas interfaces, né? Lembrando que uma interface ela não tem implementação de método, você vai ter apenas declaração de métodos, e todas as vezes que você for implementar aquela interface, né, por exemplo, HTTP Request Servlet e HTTP Servlet Response, você precisa implementar todos os métodos que foram declarados em cada uma das interfaces. Então isso aí é algo que torna o desenvolvimento bem modularizado, né, na linguagem Java. E então a gente vê que o servlet ele divide muito bem os seus trabalhos, separando muito bem a requisição de uma resposta, né? Então a gente vê uma proximidade muito grande aqui nesses componentes interface do servlet em relação ao protocolo HTTP. Então é por isso que a gente recomenda sempre que possível, né, quando você está estudando sobre servlet ou qualquer outra tecnologia que seja uma tecnologia server-side, né, que rode no lado do servidor, que você tenha pelo menos um pouco de conhecimento sobre o protocolo HTTP, porque o protocolo HTTP ele é a base de qualquer linguagem, né, e tecnologia que rode no servidor. Primeiro, né, o protocolo HTTP ele processa requisição e resposta. Então, requisição é feita pelo cliente, resposta é feita pelo servidor. O cliente, ao requisitar, ele vai utilizar métodos HTTP e o servidor ele vai utilizar a resposta em forma de código, né, o código de status ou status code. E aí, com base nisso, né, tendo essa premissa de forma bem geral, a gente compreende então que as interfaces HTTP Servlet Request elas estão associadas mais ao lado do cliente, né, quando ele vai realizar uma requisição. Então você vai utilizar métodos como, por exemplo, do get, do post, do put, do delete e dentre outros métodos, né, que estariam implementando de forma bem anônima aqui os métodos HTTP. E já o HTTP Servlet Response nós teríamos a resposta sendo enviada para o cliente em forma de código, né? E aí você pode então pegar esse código, né, e colocar uma mensagem na tela para que ao invés de você apresentar um código, por exemplo, erro 404 ou erro 500, etc., você traduz esse código em uma mensagem para que o usuário tenha conhecimento, né, do que está acontecendo em sua aplicação, em caso de erro e em caso de sucesso também. Em relação a esse diagrama, né, a gente tem que a classe abstrata HTTP Servlet ela possui diversos métodos para lidar com requisições HTTP, como do get, do post, do put, do delete, dentre outros, né? Então vamos analisar um pouco essa imagem aqui à direita, né? Nós temos aqui as duas interfaces, o Servlet Request e o Servlet Response. Nós temos aqui logo abaixo, né, HTTP Servlet Request e HTTP Servlet Response, que são as interfaces do pacote javax.servlet.http. E nós temos aqui a classe que nós chamamos a classe abstrata, né, HTTP Servlet, que tem contato diretamente aí com os métodos do get, do post, do put, do delete, que serão métodos aí que serão disparados, né, quando você realizar uma requisição na sua aplicação. Então é interessante que a gente tenha esse tipo de conhecimento, né, embora que seja um conhecimento aqui de forma bem geral. Mas é importante que a gente tenha esse conhecimento, né? Saiba qual é o contexto de uma servlet, porque esse conhecimento ele é cobrado bastante em concurso público, né? Então é muito comum, por exemplo, as bancas de concurso confundir as questões ali de servlet com JSP, com o foco de confundir ali o candidato para que ele não consiga compreender corretamente a função de um JSP e de um servlet. Mas aí
você consegue compreender bem, porque aqui no Servlet a gente está falando muito do protocolo HTTP, a gente fala muito de servidor, a gente fala muito de métodos, muito de status code, a gente fala muito de request response, coisas que nós não falamos nas aulas de JSP, porque JSP ele não tinha esse contexto, né? Então é por isso que JSP e Servlet são duas tecnologias que você pode integrar tranquilamente em uma aplicação web quando você trabalha aí com a plataforma Java. Olha só um exemplo então de um servlet aqui. Veja que esse exemplo nada mais é do que uma classe Java, né? Seria um script Java, porque nós temos aqui alguns códigos de importação por meio do import, né? Nós temos aqui também uma classe, a criação de uma classe public class servlet text. Nós temos aqui um método public void. Então nós temos aqui uma estrutura de uma classe na linguagem Java. E uma servlet nada mais é do que uma classe Java. O que vai diferenciar uma servlet de uma classe Java simples é o que? Seria as importações que você vai ter que fazer dentro de um servlet. E quais são as importações que você precisa fazer? Primeiro, o pacote javax.servlet, e aí você pode passar quais módulos você quer importar para o seu servlet. Se você não quiser passar nome por nome, você pode passar o asterisco, né, e pode dizer que você quer pegar tudo que esteja no pacote javax.servlet. E outro caso que você precisa fazer também é o que? Implementar e utilizar o pacote javax.servlet.http. Por que isso, né? Para que você tenha acesso então a classe abstrata que nós comentamos, HTTP Servlet, e assim você consiga então trabalhar com todos os métodos ali de uma requisição, como do get, do post, do put, do delete, dentre outros, né? Então, aqui a classe HTTP Servlet, ela simplesmente pegou os métodos do protocolo HTTP e adicionou aqui o nome do. Então, do get é o que? Consulta de dados. Do post é inclusão de dados. Do put, alteração de dados. Do delete é para excluir dados. Lembrando aqui que, por exemplo, do get, né, o que nós temos aqui? Nós temos a requisição. Então, vamos ter que a nossa classe HTTP Servlet Request, que a gente viu anteriormente. Nós temos também o HTTP Servlet Response. E aí a gente tem aqui algumas cláusulas, né, de exceções, para caso dê algum tipo de erro, né, a gente trate essas exceções e consiga deixar o mais transparente possível a mensagem de erro. Então a gente vai ter aqui o tipo de conteúdo da nossa requisição. Aqui a gente está simplesmente passando um conteúdo de texto / HTML, né, porque o foco aqui não é que a gente realize uma requisição na prática, mas a gente mostra como que a gente monta aí o corpo de requisição utilizando, por exemplo, o método do get. Então você vai utilizar aqui a classe printWriter, né, para você escrever, criar ali um código de escrita. Você vai passar então algumas tags HTML, né, tag body também, simplesmente jogar ali um texto na tela, né, o texto hello servlet. Então, quando você imprimir esse código aqui, esse código foi executado, vai ser disparado uma requisição get, que tem como nome aqui do get, né, e será impresso a mensagem na tela hello servlet. Lembrando aqui que nós estamos utilizando com um método do get, né, que é um método de consulta de dados, né? Nós não estamos alterando, incluindo nem removendo dados nenhum. Isso vai ser de acordo com o método que você vai estar utilizando aqui da classe abstrata HTTP Servlet, que está totalmente integrado aí com os métodos HTTP. E por último, para a gente consolidar bem o conhecimento de um servlet e de um JSP, a gente analisa aqui esse slide, né, no sentido de comparar a diferença de código em relação a um JSP e a um servlet. Então, analisando essas imagens aqui, a gente percebe uma grande diferença entre o JSP e o servlet. Por exemplo, no JSP, o que a gente vê? A gente vê um código puramente HTML com alguns comandos Java. E esses comandos aqui, quais são os comandos, né? São aqueles componentes de JSP que a gente comentou em aulas anteriores. Por exemplo, aqui nós vemos o que? Nós vemos aqui uma expressão, né? Por que uma expressão? Pelo fato que nós temos o igual, né? A gente vê que aqui a sintaxe de um JSP é essa, né? Menor que
sinal percentual e depois percentual maior que para fechar. E aí quando você insere o operador igual, você está criando então uma expressão, né? Então essa expressão ela pode ser resultante de alguma variável que você criou utilizando uma declaração, ou você pode passar a expressão diretamente aqui, como é o caso, né? Nós estamos passando a expressão Hello World. Aqui então nós temos uma expressão. Logo abaixo, né, nós vamos ter aqui alguns comandos HTML e abaixo a gente tem aqui um comando Java, né? Esse é um comando aqui que, como ele não tem nenhum operador, isso é chamado de scriptlet, tá certo? Então isso aqui é um scriptlet, que nada mais é do que um comando Java dentro de uma JSP. Então, utilizando essa sintaxe aqui sem colocar nenhum tipo de operador, você consegue colocar código Java aqui dentro. Mas ainda assim, esse código aqui ele é referente ao que? Ele é referente à tecnologia JSP, porque aqui a gente vê uma página HTML com alguns comandos Java. Alguns utilizam a expressão, né, a expressão JSP, enquanto que outro, como esse caso aqui, ele utiliza um scriptlet. E já na outra imagem aqui a gente vê o código que a gente tratou anteriormente, né? Que aqui nós vemos uma servlet, e ele está importando aqui, está implementando a classe HTTP Servlet, né, a classe abstrata, e utilizando o método do get aqui. A gente viu anteriormente, né, como que ele é feito, né? Você precisa utilizar HTTP Servlet Request e HTTP Servlet Response, e aí você vai construir então a chamada, né, o resultado do código de implementação da sua requisição do GET. Então a gente vê que nesse caso aqui nós temos o que? Nós temos um código puramente Java com alguns comandos HTML. Então esse é o servlet. A ideia é que você tente diminuir tanto quanto possível essa variação. Então você deixar o JSP basicamente com HTML e deixar apenas algumas expressões, né, que façam uso ali de algumas variáveis ou de algumas diretivas que foram feitas utilizando o servlet. Assim como também no servlet você evitar tanto quanto possível a utilização de código HTML e transferir essa responsabilidade apenas para o JSP. Por último, né, uma informação muito importante aí que eu coloquei aqui acima do lado direito, o método getParameter é o método utilizado para recuperar valores em um formulário de uma página JSP. Imagine então que você queira recuperar valores de algum dos atributos ali que estão compostos dentro de um formulário. Para isso você vai utilizar o método getParameter, né? Você vai informar ali o nome do atributo, o nome do componente referente ao valor que você quer recuperar. Então essa é uma informação muito importante também, é por isso que eu coloquei até em negrito, né? Pois é uma informação muito cobrada em questão de concurso público.